Hoje a gente vai estudar o curso completo de tarô Ney Naif, que tem a Imperatriz na carta da capa. Esse tarô é feito por orientação dele. Ele pretende, com esse livro, a possibilidade da pessoa ser de alguma forma autodidata, e também diferencia tarotista de quem joga, tarologia de quem interpreta os símbolos do tarô e taromancia de quem combina os arcanos do tarô. Então esse livro acompanha o tarô clássico do Ney Naif, que foi desenhado pela Thaís Linhares. A carta da capa, a Imperatriz, vamos aproveitar para a gente fazer a leitura e ver como que ele trabalha esse arcano no livro. Como se a gente estivesse tirando esse arcano de alguma forma também. Na tarologia, os tarôs clássicos e modernos revelam uma mulher, símbolo da procriação, representada com roupas mais leves do que as do arcano anterior, simbolizando maior interação com o meio social. O cetro, símbolo de autoridade e poder material, é sua fonte de vontade e desejo. Ao contrário do arcano imperador, ela segura firmemente o escudo com a águia, símbolo de superioridade e espiritualidade, indicando que protegerá sempre o status em primeiro lugar. A posição no trono mostra que está pronta para atuar. Sua intuição é primorosa, sua inteligência é aguçada, seu olhar é felino, nada lhe escapa. Embora essa condição também indique que domina os instintos básicos, na realidade ela não os conhece em profundidade. O conteúdo sugere que se pode projetar e fecundar qualquer coisa. Tudo cresce e prospera, pois é o equilíbrio entre a criação, o mago, e a análise, sacerdotisa. Para melhor entendimento da potencialidade da Imperatriz, pesquise as seguintes palavras: inspiração, dedução, preservação e desenvolvimento. Na taromancia, o plano material significa, com a Imperatriz, crescimento, prosperidade, promoção, aquisição. Tudo se realiza naturalmente. Muita sorte. No plano mental ou verbal, significa inteligência, planejamento, capacidade de análise dedutiva, boas ideias, fala articulada, boa expressão. No plano sentimental, simboliza alegria, prazer, desejo, vontade, tendência ao amor. No plano espiritual, compreensão, meditação, intuição, busca da harmonia. Aí traz uma advertência para esses 4 planos: não mudar absolutamente nada, continuar na ação e nos projetos em andamento. Traz também o conselho da Imperatriz: manter o autocontrole em relação a tudo, ter confiança em si, não desistir dos ideais. E traz a interpretação negativa, que seria desinteresse, dissimulação, fracasso, autoconfiança exagerada. Essa é a leitura da Imperatriz no livro do Ney Naif.
Na apresentação do livro, ele fala um pouco como estudar as lições do curso, porque o livro é como se fosse toda a experiência, toda a didática dele, parece que ele dá muitos cursos transpostas para o livro. Como se fosse uma evolução da apostila dele. Tarô, uma fonte inesgotável de estudos. E da trilogia de uns livros dele também. Então são 25 lições esse livro, com indicações de leituras suplementares que estão contidas no próprio livro e sugestões de pesquisa, como se fossem deveres de casa. Então tem bem essa característica de curso, né? Uma tentativa de ser um curso. E aí começa pela história do tarô, como sempre, né? E mostra que a origem do tarô permanece na obscuridade. Tem essa questão da crença, do legado divino do tarô, fica mais preso à questão de que veio do Egito, da China, da Índia ou dos hebreus. E a questão que a gente pode confirmar historicamente, né, do tarô enquanto um jogo, uma certa diversão, tem ligação com a realeza, né, da Europa medieval. E os mais antigos nesse sentido são do século XIV, ou seja, do ano de 1300 a 1399, por volta desse século. E existem 2 museus sobre tarô, de tarô, exclusivos de tarô, que é o Museu Fournier, Espanha, e o Museu da Cidade, na França. Também encontramos o tarô nos principais museus do mundo e bibliotecas, como o Louvre, Metropolitano, Britânico. Então, sobre a história registrada do tarô, aquela que a gente pode ver, pegar, conhecer concretamente, as primeiras cartas não tinham nome, nem numeração ou quantitativo, apenas a expressão simbólica, né? Apenas a imagem. E um exemplo disso é o tarô de Visconti Sforza, de 1440. Alguns tarôs tinham 97 cartas, 50 cartas ou 37 cartas. Então também parece que não há um consenso com relação à estrutura, né, das 78 cartas. E esses primeiros registros das cartas de tarô também não se chamavam tarô e nem arcano. Pelo contrário, se chamavam ludus cartarum, no século XIV. Já no ano 1400 passaram a se chamar naibes, 1450 taroco ou tarochino, 1592 tarô. Também não se sabe ao certo a origem da palavra tarô. Em 1450 chamava trunfo. E só em 1850 surge a palavra arcano. Então é interessante os registros que esse livro traz
né, a título de pesquisa e aprofundamento sobre o tarô, né, sem tentar forçar uma mistificação por uma crença pessoal e tudo mais, que pode ser feita, mas também não precisamos desprezar, né, esse histórico que existe e praticamente não é falado, né? Esse, por exemplo, é o primeiro livro desse estudo aqui na internet que traz esse histórico um pouco mais detalhado. Então, o tarô, ele tanto foi utilizado de forma lúdica como de forma espiritual. E aí entra uma questão que ele não fala, né, da psicologia, que é uma questão que eu queria trabalhar, vou trabalhar mais pra frente. Talvez porque essa questão não aparece com clareza, né, nesses registros históricos. E daí a gente teria que entrar especificamente no campo da psicologia, mas não aparece essa questão, né? E como que a gente pode entrar por essa questão? Por exemplo, o próprio jogo lúdico, né? Então o tarô foi um jogo. Qual é o papel desse jogo? Qual é o papel dos jogos? Qual é o papel do lúdico na formação humana? Para o próprio conhecimento, ou até para o autoconhecimento, ou para a questão psicológica, né? Esse caminho é legal. Então, o tarô tinha duas funções, ou para jogar ou para ler, fazer a leitura, a interpretação. E aí, ele diz também que na América Central e do Sul, o tarô não tem essa cultura de jogo. Pelo contrário, tem até uma superstição em cima do tarô, né? E o tarô só é conhecido enquanto um jogo, mas um jogo de leitura. E é tido também como algo intocável e sacralizado. Então, é importante ver como que essa questão de crença e cultura interfere na relação com o jogo, com as cartas e com o tarô. Os primeiros livros de tarô, e a partir do qual o tarô começou a se popularizar mesmo, foi a partir de 1775 com Gebelin, 1783 com Eteila, 1854 com Levi, 1888 com Matters, 1889 com Papus, 1910 com Waite. O Eteila foi o primeiro homem a jogar tarô como oráculo, em 1783. Talvez até popularmente. Outros homens devem ter jogado anteriormente a ele, mas de forma pública e popular, talvez ele. E a Waite, em 1910, foi a primeira mulher a desenhar um tarô, que foi a Pamela Smith. E esse grupo de pessoas que eu citei, e é apresentado no livro, é quando o tarô passa a entrar no meio esotérico. E interessante nesse livro também que ele todas as lições ele pede para pesquisar algumas palavras. Essa, no caso, ele pede para pesquisar
esotérico com S e esotérico com X. Pede para pesquisar também ocultismo, magia, holismo, símbolo e arcano. Interessante pedir para pesquisar sobre holismo, é algo que a gente vai falar mais para frente também. Holismo, o que é holismo? Algumas curiosidades históricas ele aponta que é a profissão do artesão de tarô, que tem registro em 1455. Também que durante uma época, em 1583, houve um monopólio estatal do tarô, por conta da febre do jogo. Então, existem vários fatos de exemplos históricos do tarô enquanto jogo. Também manifestações artísticas sobre o tarô. Cita também que nunca foi proibido pela igreja antes do século XX, ou seja, de 1999 e antes disso não foi proibido pela igreja. As cartas são diferentes em alguns países, né, os baralhos. Por exemplo, na Espanha, na Alemanha e na Itália não há a carta da rainha, e sim do cavaleiro. Na França, na Inglaterra, na Holanda e na Rússia não há a carta do cavaleiro, e sim a da rainha. Que parece que o tarô também não é cigano. E foi o Gebelin que inventou que os ciganos têm origem egípcia, e aí entra nessa confusão, né, desses autores todos que tentam dar uma historicidade para o tarô e que não tem material suficiente para a gente confirmar ela. E esse Gebelin também foi quem inventou que o tarô é egípcio. E quando o Jean Champollion traduziu a escrita egípcia, os hieroglifos, caiu por terra essa teoria. Apesar de muita gente ainda falar sobre isso, citar isso e ter isso como uma possibilidade de origem do tarô. Se você estudar um pouco mais a fundo, você vai ver que na cultura egípcia não há essa simbologia. Pode haver algo parecido ou similar, mas tarô e cartas tem que estudar. História e cultura egípcia antiga. E foi o Levi que faz a relação com os hebreus, e que essas cartas foram introduzidas na cultura egípcia por Moisés, e entra a questão da Cabala, que é o sistema místico da Torá. Parece que foi o Papus e o Christian que fazem a ligação com Hermes Thor, Zayn com a questão de Atlântida, Matters faz a relação com a astrologia, numerologia, mais a Cabala, e que tem a ver com essa relação com a ordem da Golden Dawn. E pela primeira vez, né, o tarô que a gente pode chamar de moderno é 1910, que é do Rider-Waite, que tem os arcanos maiores e menores desenhados. E que os tarôs egípcios, quando você vê um tarô egípcio, ele não é egípcio, ele foi desenhado, inspirado na cultura egípcia. Então ele organiza também
a questão do tarô clássico e tradicional, que tem como base Marsella, e os modernos e estilizados, que tem como base o Rider-Waite, e o transcultural e étnico, que tem como base mitologias e fábulas, e o surrealista e fantasia, que é já uma explosão maior de uma interpretação mais pessoal, inspirada também nos arcanos clássicos e tradicionais. Nessa lição ele pede para pesquisar o que é filosofia, o que é doutrina, o que é dogma, o que é livre-arbítrio, o que é microcosmo e macrocosmo. É interessante essas dicas de pesquisa, né? São coisas que são muito faladas e pouco sabidas. Então, mesmo diante dessa variedade de tarôs, todos eles têm os simbolismos básicos iguais. E a questão do quanto é complicado você explicar o sistema simbólico do tarô, que já é um sistema simbólico profundo, né, com alguma complexidade, através de um outro sistema simbólico, tipo cabala, numerologia e mitologia. Pode-se fazer isso? Sim, mas se você quer misturar dois sistemas simbólicos, é importante conhecer esses dois sistemas simbólicos, pelo menos. Então, assim, o tarô é um oráculo baseado nos fatos naturais da vida. Os símbolos são transposições arquetípicas, aí começa a falar de arquétipo, e arquétipo vem da psicologia, e aí a gente já entra no campo da psicologia, apesar desse autor não entrar muito, ele fala só o nome, que já permite a gente fazer essa entrada, mais pra frente a gente vai fazer. Então, os símbolos são transposições arquetípicas do nosso comportamento. Tudo que se refere à nossa existência. É uma arte eclética, um jogo de autoconhecimento, porque agrega a filosofia das ciências ocultas, alquimia, hermetismo, gnosticismo, astrologia, numerologia, cabala, teosofia, magia. Então, esse autor, na verdade, ele está buscando, né, essa verdade histórico-filosófica do tarô. Não é errado fazer isso, não. É interessante. Ajuda e soma conhecimento para a gente pensar. Então, tomar cuidado para não fazer uma confusão simbólica, por isso que ele diz de conhecer os sistemas, né? Tarô é tarô, cabala é cabala, astrologia é astrologia, numerologia é numerologia, são coisas diferentes. Então, houve algumas pequenas mudanças no tarô tradicional, que era o pajem, cavaleiro, rainha e rei, do Crowley, por exemplo, que se transformou em princesa, príncipe, rainha e cavaleiro, mas eles têm os mesmos significados. O pajem passa a ser a princesa, o cavaleiro passa a ser o príncipe, a rainha continua sendo a rainha e o rei se torna cavaleiro. E daí ele vem falar dos 4 degraus da evolução, que na verdade são os 4 elementos. Elemento terra, que é o P, plano material do arcano maior, e do naipe de ouros.
Então, os elementos também constituem os arcanos maiores, constituem um plano de cada arcano maior. Aquisições e tudo que podemos ter de resultado em nosso poder. Bens imóveis, pessoas, casamento, relação, dinheiro, status, trabalho, profissão, investimentos. Os arcanos menores em 4 planos, como se cada um tivesse 4 interpretações: material, mental, sentimental e espiritual. Que correspondem à terra, ar, água e fogo. Também fala de novo de holismo. Pelo que eu estou entendendo, ele está dizendo que holismo seria você trabalhar a interação desses 4 mundos humanos, desses 4 planos: material, mental, sentimental e espiritual. Mas é bom pesquisar o que é holismo. Então, cada arcano maior manifesta esses 4 elementos. E ele descreve os elementos e tudo mais. E estrutura os arcanos maiores através do caminho da vontade, caminho do livre-arbítrio. Caminho da vontade é do 1 ao 5. Caminho do livre-arbítrio, que é o arcano 6. Caminho do prazer, que é o arcano 7 ao 11. E caminho da dor, que é do 12 ao 16. Também tem o caminho da esperança, que é o 14, a estrela. O caminho da evolução, que é do 18 ao 21. Então, ele estrutura esses caminhos para entender um pouco os arcanos maiores, né? Tenta dar uma lógica aos arcanos maiores. E descreve a simbologia desses caminhos. É interessante a leitura também. Então, coisas importantes é saber a questão, no caso da mandala, que é um jogo que me interessa aprofundar o estudo, e trabalhar também com as pessoas. Não precisa fazer pergunta, mas pode fazer pergunta também. Você pode fazer a leitura da mandala tendo com uma pergunta. E se não tiver pergunta, dá para fazer do mesmo jeito. Acredito eu que os outros jogos também. E aí ele apresenta 3 métodos de jogo. O jogo do conselho, o jogo do peladão, e nesse livro ele chama o peladão de peladão e mandala de mandala. Né, que o peladão são as 5 cartas e a mandala 13 cartas, uma no meio e 12 cartas em volta. Né, trabalha com a ideia também de que nenhum arcano é positivo e negativo, apesar dele falar dos caminhos. Caminho da dor e tudo mais. Também fala que nenhum é positivo ou negativo e vai depender da pergunta e da casa. Exatamente. Né, esses arcanos são vivos, eles se movimentam. Então, né, talvez um arcano do caminho da dor, numa pergunta, numa casa, né, que dor é essa? Então, cada arcano pode dar respostas
O mesmo arcano pode dar respostas diferentes a perguntas diferentes. Ele aponta isso também. Ele praticar também, de pensar o que cada arcano faria em tal situação. Isso é bem legal. De qualquer situação. Como que a imperatriz, no caso, que é a carta da capa, como que a imperatriz agiria diante de qualquer situação? Fazer esse exercício de pensar sobre isso. Também sugere que você pode escolher um arcano para manter ele sempre à frente do baralho, um arcano que você escolha, que você goste, que você queira, para abrir, para iniciar, para concentrar e para mentalizar os seus jogos, o seu trabalho com o tarô. Isso é legal também. Manter esse arcano sempre na primeira, sendo a primeira carta do baralho, antes de você abrir as leituras. É como se fosse uma técnica de condicionamento mental. Aí a gente entra de novo na questão da psicologia, né? É interessante também explicar o que é o tarô rapidamente. É bom, né? Para com quem você está trabalhando, é importante a pessoa saber o que ela está fazendo. Ele diz que quando a gente divide o bolo em 3 partes, faz parte da cartomancia antiga. Sugere abrir uma casa de cada vez e diz que não existe jogo fechado, né? Às vezes a pessoa fala, não dá para ler o jogo está fechado. Não, não existe jogo fechado. Talvez exista mente fechado. Claro, se você jogar vários jogos um atrás do outro, mesma pergunta, você talvez feche o jogo porque ele já respondeu, ele responde uma vez só. Pode responder outra vez se você fizer uma outra pergunta, de um outro jeito ou de um outro modo. Interessante também ele falar que consultar e ler livros numa consulta não é errado. Não é errado. Pelo contrário, acho que até é enriquecedor. Dá mais trabalho. Mas, né, se for necessário, se for profundo, estudo, uma consulta, né, não custa nada. Por que não? Então, o método do conselho é tirar uma carta, o conselho pessoal. O peladão são as tradicionais 5 cartas. E ele diz que é um dos raros métodos de origem conhecida. Né? Quem fez o peladão? O Joseph Peladão, em 1850 a 1915. Então, ele diz a situação presente, o caminho futuro, a visão do consulente no final, que ele fala. A 5ª carta da síntese, ele diz que é a visão do consulente. Explica as casas, e que as casas não devem ser interpretadas de forma isolada. Claro que não. No decorrer do jogo, abrindo casa por casa, você vai montando e fazendo a leitura, dando sentido. As cartas tomam sentido entre si. O método da mandala, ele apresenta uma rápida explicação. Vamos aprofundar isso mais para frente. E é importante nos arcanos menores você saber o quê? Existe o naipe, a estrutura, como ele se estrutura em 4 naipes. Nesses 4 naipes você tem as figuras da corte em cada um deles e os números de 1 a 10. Ele usa o método europeu, chama-se, né, método europeu, você tirar os arcanos maiores e complementar com um arcano menor em cada tirada de arcano maior. Eu gosto desse método, é interessante. E organiza, né, essa pesquisa em 2 correntes de pensamento, são os simbologistas
e os cabalistas. Tem, pelo menos, é bem pouca divergência entre algumas cartas, entre uns e outros. Enquanto, por exemplo, enquanto os simbologistas leem o 7 de ouros quanto prosperidade, os cabalistas leem o 7 de ouros enquanto fracasso, mas parece que nas outras cartas há acordo entre essas duas correntes de pensamento no tarô. E ele separa os naipes por degraus. Primeiro degrau do ter, que é o ouros. É uma interpretação curta também de cada carta. O segundo degrau é o ser, é espadas. É racional, uma explicação também rápida. O terceiro degrau é o estar, que é o copas. Diz que as espadas e copas são as polaridades da psique humana. De novo, psicologia aí. Psicoemocional. O quarto degrau, ficar, é o nós. Então, separa esses degraus de evolução entre os 4 naipes. E interessante, no final também, um texto eletivo, um dos textos eletivos, ele diz: não somos bruxos. Ele afirma que na Inquisição, pelo menos de 1231 a 1834, a alquimia e a astrologia foram disciplinas acadêmicas. A medicina hermética e hipocrática, hoje, e aí ele faz a analogia que essa medicina hoje é conhecida como holística e vibracional. Vamos aprofundar isso mais para frente. Que elas eram amplamente aceitas na era cristã. Citam os médicos, interessante também buscar essas fontes. Hipócrates, 500 a.C., Galeno, 200 depois de Cristo, Paracelso, 1520, Culpeper, 1630. Utilizaram ervas e minerais numa relação direta com a astrologia, alquimia e hermetismo. Interessante isso também, buscar essas fontes. Vamos buscá-las. Então, que essa alquimia, que esse tipo de trabalho não foi perseguido pela Inquisição, mas sim pelos cientistas iluministas. Como se a ciência tivesse menosprezado esse saber ou, de alguma forma, marginalizado esse saber. Ele define esoterismo com S como área que estuda os conceitos divinos, humanos e universais, colocando consciência e diretriz no mundo ontológico, é bom ver também, metafísico e logosófico. Esoterismo é autoconhecimento e não devoção e culto. Isto é para as religiões e fraternidades. É no iluminismo que os esotéricos perdem a aceitação. Então, mais uma vez, ele tenta, de alguma forma, apontar a questão do iluminismo. Que no iluminismo os esotéricos perderam a aceitação e foram relegados ao misticismo e à superstição pelos cientistas e filósofos cartesianos. Vou dar uma olhada no René Descartes também, porque também já percebi que é algo que se fala bastante, conhecer o que é ser cartesiano, quem é o René Descartes?
O René Descartes é cartesiano? Então, esotérico seria a compreensão do amor universal e evolução planetária. Não entendi também, mas é um pouco essa ideia que ele traz sobre esotérico. As cartas desse livro trazem um colorido no fundo, para representar aqueles caminhos. O amarelo é o caminho da vontade, o carmim do livre-arbítrio, o verde do prazer, o cinza da dor. Azul da fé e esperança e o violeta o caminho da evolução. Os naipes também são coloridos. Verde, ouros, amarelo, espadas, azul, copas, vermelho, paus. Legal o livro. Mas, diante disso tudo, no final, não traz bibliografia. Senti bastante falta de uma bibliografia, apesar dele ter feito várias citações no livro. É um livro que induz a pesquisa, o conhecimento. Para mim, foi algo que faltou. Mas tudo bem, podemos buscá-la e vamos buscá-la. Interessante que eu observei, ele não comentou, mas ele deve saber, que tem uma imagem de Jesus numa igreja. Agora eu não sei se vocês conseguem ver. Olha que interessante, parece a carta do mundo, né? Os 4 elementos em volta. E Jesus no meio ali da coroa. Essa imagem Catedral de Chartres, França. Uma foto dele, do autor. Parece que ele viajou bastante, visitou esses museus, essas bibliotecas, né? Por isso fez um trabalho que instiga a pesquisa, interessante. Né? Vamos para o próximo.